Meu nome é Ernesto José Pereira dos Reis, eu sou viúvo, eu sou advogado e fui presidente do Sindicato da Previdência Privada aberta no estado de São Paulo de 1977 a 2006. No momento, eu sou apenas conselheiro de entidades e sempre fui professor universitário. No que tange à previdência e a seguro, eu tenho que dizer que eu comecei em 1960, mais ou menos, sem muita precisão, mas eu fui secretário administrativo e depois secretário-geral da Arcesp, Previdência Privada, que naquele tempo denominava-se Arcesp, Associação dos Viajantes, Pracistas e Representantes Comerciais no Estado de São Paulo. A sigla antes é porque é a Associação dos Representantes Comerciais de São Paulo. Era uma entidade de classe que oferecia aos seus associados, naquela categoria profissional, que era viajante, pracista, representante comercial, planos de pecúlio, porque era o que existia na época para afora o seguro de vida das seguradoras. E a Arcesp, eu fiquei até mais ou menos 1965, e aí ingressei no Instituto do Medicamento da Fontoura, que era uma empresa de medicamentos, indústrias Fontoura e de forma geral, e onde eu fiquei 14 anos, mas no período que eu entrei no Instituto eu fui galgado a diretor da Arcesp. Então eu tinha atividade de empregado do Fontoura e ao mesmo tempo eu era diretor sem remuneração, porque a Arcesp era é ainda uma entidade sem fins lucrativos, então não pode remunerar a sua diretoria. Então era um cargo relativo à atividade que eu tinha no passado. E é importante porque nós estávamos sofrendo muitas modificações. Havia na oportunidade outras entidades semelhantes e de categorias profissionais e surgiram muitos aventureiros. Então começamos a ter problemas no mercado. E o mercado segurador seguia firme, mais dominado pelas seguradoras estrangeiras do que as nacionais. A mais antiga era, naquele tempo, a Sul América, que podia e fazia um certo... Depois, o Bradesco comprou uma seguradora e transformou também essa seguradora em seguros e depois previdência privada. Eu fui diretor da Arcesp, tive muito contato, muitos problemas, vamos dizer, com os associados, que eram no Brasil inteiro, mas pagávamos pecúlio, que era um benefício, inclusive, previsto no Código Civil, e que é um valor pela morte do associado. Eu fiquei na Arcesp, naquela época, dos anos 60, até 2006. Agora, em 2006, é que eu saí da Arcesp e também tive que
passar para o meu colega Marco Antônio Rossi, do Bradesco, Previdência e Vida na época, ele agora está, e tive muitos contactos com o Bradesco e com o atual presidente, o Luiz Carlos Trabuco Cap, porque nas minhas funções eu também tinha o encargo de ser diretor sem cargo, mas diretor da ANAP, Associação Nacional da Previdência Privada, que era aberta porque a fechada era a Associação Brasileira, a ABRAP, Associação Brasileira de Previdência. Agora, na ANAP, nós tínhamos, então, seguradoras de bancos, seguradoras privadas e entidades de previdência privada. Como o meu sindicato era da previdência privada aberta, envolvia tanto os associados às empresas de seguro como de previdência privada. Nós tivemos uma fase muito difícil, como dizia, pelo descrédito das chamados montepios, que se transformaram em entidades sem fins lucrativos. Mas então existia um problema que exigiu que fizéssemos trabalhos com 2 simpósios promovidos pelo IDORT na ocasião, e nesses 2 simpósios acabou o ministro Marco Simões, que era na ocasião ministro da Fazenda, foi sensível e admitiu a necessidade de termos uma regulamentação, que não éramos regulamentados, a previdência privada, embora existisse essa denominação, não era ainda formalmente legalizada, e tivemos então a Lei 6435. Essa lei era de 15 de julho de 1977. Essa lei veio regular e usou já a expressão previdência privada. E com fins e sem fins lucrativos, fiz a diferença entre elas. A minha entidade era sem fins lucrativos, mas o meu sindicato abrangia tanto as com fins e as sem fins lucrativos. E tinham as com fins lucrativos, que podiam ser fundações ou SAs do ramo de seguros. Quer dizer, as companhias de seguro do ramo de vida poderiam ter a previdência privada aberta. E dessa forma surgiram várias entidades das próprias previdências privadas, como até hoje. Eu citei o Bradesco, mas podemos dizer várias outras. Tem o Bradesco Previdência e Vida, tem o Bradesco. E o Bradesco tem a sua seguradora e a Previdência e Vida é outra entidade, porque rege-se por determinadas coisas. Agora, o ramo vida, portanto, estava sempre jungido à nossa associação ANAP, não é? que estava no Rio de Janeiro, e então começamos anos depois, porque até então nós não éramos fiscalizados, quer dizer, nós, entidades que praticavam pecúlios, nós não éramos fiscalizados, como eram as companhias seguradoras. Então, com a Lei 6435, nós passamos a ficar sob as fechadas, sob a fiscalização do Ministério do Trabalho e as abertas do Ministério da Fazenda, como até hoje pela Superintendência de Seguros Privados, que passou a baixar portarias, regulamentos, etc., para nos adaptar à nova legislação, e então tínhamos que obter até uma carta patente na ocasião, para poder continuar operando previdência privada, fosse aberta, fosse fechada. Só que as fechadas ficavam de acordo com o Ministério do Trabalho, que são até hoje fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, e nós somos até hoje fiscalizados pela SUSEP, que é do Ministério da Fazenda. O importante é que, com a Lei 6435, houve a oportunidade de surgir planos diferentes daqueles que eram só pecúlio.
Então permitia-se dar, portanto, essa previdência privada como complementar da previdência social. E com isso nós desenvolvemos vários produtos naturalmente com técnicos de atuária, etc., porque sempre leva em consideração o problema de média de idade, para que possa haver a contribuição. Então, até hoje, seguros é assim, como também é a previdência privada. Mas depois vimos dificuldades, tivemos que obter várias outras atuações do governo federal e ainda quando estávamos na ANAP, que hoje é a FENAPREV, que mudou, então a ANAP nós reunimos uma vez para ir em Brasília, resolver o problema no Senado Federal e então precisamos de uma introdução. Naquela ocasião eu procurei porque eu dava aula na FMU e o Ulisses Guimarães, deputado, que era o presidente da Câmara, também dava aula. E eu precisei pedir para ele, então, que nos recebesse e nos encaminhasse para o Benevides, que era o presidente do Senado, o nosso pleito. E daqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul, fomos para o Rio de Janeiro, tinha uma ponte aérea do Rio de Janeiro, fomos para lá, chegamos, eu tinha um amigo, e tenho até hoje, Cid Heráclito Queiroz, que era procurador-geral da Fazenda, abriu as portas do seu gabinete para nos ver, porque éramos 12 diretores, 12 pessoas, não é? E dentre elas, nós tínhamos lá dentre os diversos que temos, vivos em atividade, o Luiz Carlos Trabuco Cap, com o qual nós convivemos muito tempo e nos apoiou e também deu um impulso muito grande na ANAP, porque até então a ANAP, antes dele ser presidente, era mais dominada pela entidades sem fins lucrativos. Aí deu um novo versão e amplitude e acabamos chegando à facilidade de ter comunicação fácil com o governo. E dessa forma, nós na ocasião resolvemos um problema, fomos até o Benevides, ele nos recebeu, o Ulisses quando nos recebeu no gabinete, no salão dele, pessoal da Previdência e tal, aquela coisa espalhafatosa que ele era e tal, eloquente, né? E nós sentíamos pequenininhos ali, saiu de lá, vinha encontrar com a gente, ele estava lá numa reunião, e de lá ele já bateu o telefone para o Celso Benevides e já nos mandou para lá, e de lá nós deslocamos, fomos e fizemos a pretensão lá, e o Trabuco foi exatamente o nosso homem de comunicação na época, por causa dele representar, inclusive, um dos bancos importantes. Tinha o pessoal do Unibanco, na ocasião, que não pertencia e tal, tinha o Oswaldo Nascimento, que é da Itaú, né? Tinha vários personagens, alguns fora do sistema, como eu estou no momento, mas alguns, quase todos eles estão aqui na nossa Academia de Seguros e Previdência, Nacional de Seguro e Previdência. O que o Manuel Soares Povos, doutor, que foi um dos criadores dessa academia, ele nos convocou para participar e vimos, naturalmente, modestamente, colaborando quando somos convocados. E então, essa foi a trajetória, praticamente, e só agora em 2006 foi que eu deixei o sindicato. Depois o sindicato, também que já vinha com os entendimentos com o sindicato das seguradoras, das companhias de seguro do Estado de São Paulo, então aqui acabou trazendo seu patrimônio e sócios e tudo para cá, que não eram sócios, mas praticamente todos eram
dos sindicatos das seguradoras de São Paulo, das companhias de seguros do Estado de São Paulo, né? E havia uma convivência muito boa entre nós, e o secretário daqui, que faleceu depois, mas era um grande companheiro nas atividades, porque havia reivindicações sempre governamentais. Com a emenda constitucional número 20 de 1993, foi conseguido a inclusão da Previdência Privada na Constituição Federal. Então, os artigos 201 e 202 da Constituição foram modificados, e o 202 ficou para a Previdência Complementar, que é a denominação que nós somos, e as com fins e as sem fins lucrativos foram mantidos. Daí, a SUSEP teve que adaptar também os planos, e nós passamos a ter os planos que são de capitalização. Então, temos o VGBL pela seguradora e PGBL das empresas de previdência privada, e, naturalmente, no mesmo segmento, a única diferença dos dois prêmios, que são 3 modalidades do PGBL, o S, que é o Supremo, que é o mais completo, depois tem o RF, que é o renda fixa, e depois tem o comum, entende? Que para qualquer tipo de coisa. Então, o que vai reger naturalmente os PGBLs, na verdade, são os benefícios. Esses benefícios, eles são, quase todos eles são por essas decisões da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, estabeleceu que a forma de aplicação, quer dizer, das reservas técnicas, dos planos atuariais, enfim, toda aquela ingredientes necessários para se formar uma previdência propriamente dita, que possa atender os seus associados, que na verdade não são associados. Quando estávamos nas previdência chamada os pecúlios, eram associados das entidades. Mas já nessas modificações, eles passaram a ser participantes, porque passou a dar uma estrutura nova na sua direção, além da diretoria, tinha os técnicos, além dos técnicos, tinha os conselhos, todos responsáveis pelo patrimônio e pelo benefício, para poder conceder os benefícios, e rentabilidade. E no passado, nós entendíamos que o que podia garantidor era a aplicação em imóveis. Essa aplicação para reservas técnicas em imóveis, ela acabava dando dificuldades na sua disposição, transformar em dinheiro para poder pagar, que o nosso negócio é pagar benefício em dinheiro. E então, aí começou a haver uma necessidade. Nesses planos, os famosos PGBL e VGBL, as reservas são estabelecidas. No mínimo, o mais comum, 50% tem que ser em títulos da dívida pública federal, do Tesouro, pelo menos, que é o mais garantido, porque a União não quebra, então não está. Então, mas o problema é esse. E o resto vem as diversas outras aplicações, inclusive no mercado. Mesmo porque, na ocasião que surgiu a Lei 6435, o Ministério SEMSE fez para nós uma exposição detalhada dos fundos de pensões americanos, e mostrava e demonstrou, mediante dados gráficos, que a participação deles nas empresas
americanas, nas ações como acionista, eram muito grandes, porque por causa disso que tinha uma evolução muito grande. E esperava que com a Lei 6435 também ocorresse isso, que não ocorreu, só ocorreu mesmo depois da emenda constitucional e veio a Lei Complementar 107, 108 e 109, regulamentando o artigo 202 da Constituição Federal. E nessa regulamentação estabeleceu-se uma forma de funcionamento. Então, a famosa, até então, Lei 6435 foi revogada por essa Lei Complementar 109, que atualmente ela é que regula o mercado segurador e é exigida pela SUSEP. Então isso é muito importante porque de lá para cá, embora tenhamos tido alguns problemas com bancos que foram liquidados, essa mesma entidade que eu pertencia, ela passou ao Banco Cruzeiro do Sul, era um dos sócios, e não foi liquidada, está ainda vigente, está sediada aqui na Rua São Bento, 545, no segundo andar, onde era o sindicato. O sindicato passou para seguradoras e era as seguradoras que alugam o prédio das seguradoras que está hoje a Arcesp. Mas, então tivemos muitos problemas nesse sentido, mas felizmente o mercado soube compor e não se deu prejuízo. Mesmo as entidades que sofreram grandes baques, como por exemplo a CAPEM, que agora é CAPEM Seguros, mas era CAPEM só, é uma entidade de previdência privada fechada, aberta, ela era dos militares, na verdade, ela começou com os militares e ela difundiu e tomou um impulso muito grande. E na ocasião um dos seus dirigentes, geralmente eram generais do exército, reformados, mas eram os militares, acabou fazendo uma aventura numa empresa no Pará, que acabou tendo que ser liquidada e sofreu a intervenção da SUSEP nessa entidade. E então o presidente, que era o Wagner Neto Dias, doutor Wagner Neto Dias, que era companheiro nosso também da ANAP, e conseguiu contornar e voltou à atividade normal. Teve que se desfazer, inclusive, de muitos ativos para poder resolver isso. Um deles é o prédio que eu tenho hoje, escritório, e que está lá, a Arcesp, que é no 545, aqui da Rua São Bento. E teve que desfazer-se dele todinho, e até quando eu passo ali, apenas título de curiosidade, tenho no Largo de São Bento, junto o prédio que chama-se Galerias São Bento, prédio Galerias São Bento, o general que construiu aquele prédio com a CAPEM, era prefeito de São Paulo, na ocasião, e fui falar com ele e disse, eu mando o alvará, determinar o alvará para a sua construção, desde que você não me mexa naquelas árvores que estão ali. E eu passo ali, olho as árvores sempre, como agora quando eu vim para cá, e lembro desse particular. Então a CAPEM doou à Prefeitura de São Paulo aquela área que hoje é estacionamento de órgãos ali da Prefeitura. Não é? Então, veja que todos esses problemas nós enfrentamos, não deixamos de enfrentar hoje, mas felizmente todos os associados e todos os participantes têm sido atendidos. Não é? Tem uma seguradora que também faz parte daqui, que era o Mongeral, que era um município, que eu tenho, até vou deixar aqui uma parte do meu discurso de posse como
personalidade previdenciária no Brasil, Sociedade Brasileira Previdenciária. Em 1983, eu fui agraciado com essa medalha e tinha que fazer um discurso. E esse discurso eu contei a parte relativa à parte jurídica, então a natureza jurídica da Previdência na época. E ainda muita coisa prevaleceu com a Lei 109 e recentemente, em 2009, eu fui convocado para participar como professor de aulas exatamente do Lato Sensu, curso Lato Sensu, complementar, portanto, da Unitoledo, de Presidente Prudente. E tive que, para poder chegar a aqueles advogados que estavam ali estudando, tinha que mostrar para eles as duas facetas. Então eu tenho uma apostila sobre seguradoras, como funciona, como é que funcionava, etc. Está atualizado, embora seja 2009, está atualizado. E uma outra apostila, porque eram 2 dias de aula num mês e 2 dias no outro mês, e então no segundo tinha que falar da previdência privada. Então, aí eu fiz 2 apostilas distintas. Uma sobre como é que é o mercado de seguros, outra como é o mercado da previdência privada. Então, eu estou trazendo até essas 2 apostilas para doar para a academia aqui, entende? Porque, sem qualquer pretensão, apenas para justificar que o estudo que a gente faz é nesse sentido, e participando e convivendo. Ainda ontem, fomos numa missa de 7º dia do Serafim Gianocaro, que era presidente do Sindicato Securitários e Previdenciários, com o qual nós convivemos muito tempo enquanto estávamos na presidência do Sindicato da Previdência Privada. E lá encontrei o Afonso Heleno de Oliveira Fausto, que é também um dos iniciadores da academia, junto com o Dr. Povas e os outros companheiros que iniciaram, e eu modestamente estou aqui. Essa é a minha trajetória, mais ou menos, né? O grande problema nosso é o problema financeiro. Então, nós estamos numa fase em que, neste momento, há uma dificuldade, uma desvalorização, vamos chamar assim, da nossa aplicação, porque nós aplicamos muito e praticamente tudo, por causa dos planos PGBL, VGBL, é que aplicamos em ações, via de regra, de empresas, etc. e tal, e no mercado, inclusive, especulativo, tudo isso. E no passado, os planos estabeleciam pelo menos uma regra de 6% de rendimento para o benefício que fosse estabelecido, fosse o participante participar. E temos tido alguma dificuldade apenas nisso, quer dizer, caiu um pouco a rentabilidade, mas está se recuperando, vai se recuperar, por certo, e mesmo com essa queda nós não tivemos nenhuma comoção, tudo está se regindo normalmente, os benefícios estão sendo pagos aos beneficiários, então estamos numa fase, mas chegou, inclusive nessa apostila, eu cheguei a colocar uns dados que o Trabuco me forneceu na época, e então, em 2009, estamos falando de 2009, que mostrava a evolução até do mercado de seguros e o mercado de previdência privada, aberta, estamos falando em aberta, e então, em relação a outros ramos e outras atividades. Eu até reproduzo a fonte, porque ele dá a fonte, então, nisso aí. Mas eu entendo que nós não temos tido nenhum problema mais grave. O que acontece no momento
é o seguinte: como nossos planos prevêem a possibilidade de resgate, essa é a probabilidade de resgate, então, aqueles que fazem aplicação com efetivo financeiro imediato, então, podem ter tido uma surpresa, aquilo tudo que eles pretendiam não estão conseguindo. Mas é questão de tempo, então, os benefícios, eles são de tempo, inclusive nós fazemos na apostila, alguns pontos de ver a rentabilidade que dá e quanto o indivíduo teria que pagar para um pecúlio ou uma renda que varia em vários valores, né? Então, mostrando que é apenas um gráfico para mostrar a possibilidade se o indivíduo ficar até o fim. Existe também, foi criada a tal portabilidade. Então, a portabilidade é a possibilidade de transferir de uma empresa para outra empresa de seguros e previdência aquele associado, levando consigo sua reserva técnica. Mas é muito difícil, o grande problema, eu também cito isso, é adaptar o plano de uma entidade ou de uma seguradora para outra seguradora. Não são idênticos. Então torna difícil como compatibilizar. O indivíduo às vezes pode ter que se associar, se vier ser participante de um plano bem inferior ou mais superior, que vai ter que contribuir com valores mais altos. O importante é que ele leva a isso. Então essa possibilidade de transferência. Então o que os jornais vêm dando, o noticiário, e faz aquelas perguntas, o indivíduo vem perguntar se pode aplicar em previdência, se pode aplicar em outro tipo de atividade. Então vem lá os consultores e cada um tem lá o seu ponto de vista e aponta. Alguns mandam você, fique onde está, não saia. Não tem... Outros não, outros dizem, olha, pode fazer em renda fixa, pode fazer nisso, fazer aquilo. Então, mas felizmente o plano engendrado pela SUSEP na ocasião, e que foi, e é até hoje prevê, eles são planos muito bem moldados, muito seguros e que suportarão qualquer problema financeiro que possamos enfrentar, como dizem aí, vai haver um problema sério, porque não sei o que é lá e tal, vai falando. E o senhor acha que nós teremos alguma bolha de algum mercado financeiro, imobiliário brasileiro nos próximos anos? Eu acho que não, porque nós temos uma carência muito grande. E tanto de planos de previdência, como também de planos de imobiliários, etc. e tal, porque está se vendo aí a Caixa Econômica Federal com esse plano Nossa Casa, Nossa e tal. Então, e ainda é insuficiente para os moradores. Então, nós acreditamos que não. Então, minha filha, até que está comigo aqui presente, ela me contou o seguinte, que viu um anúncio de um apartamento, e ela tem um apartamento de 3 quartos, etc., 200 metros quadrados, tal. Então, vi lá com 75 metros quadrados, 1 milhão e não sei o quê, 2 milhões e tal. Pô, bom, é a localização. Naturalmente, o indivíduo está... Mas há uma possibilidade. Então, a aplicação em imóveis deve continuar. As empresas construtoras estão cada vez mais sólidas, mais comprometidas, a fiscalização também. Eu acho que em todos os ramos, o Brasil ainda é grande, ainda temos muito que palmilhar para poder chegar lá ao alcance da América do Norte, mas estamos lá, vamos chegar lá, sem dúvida alguma. É muito interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, inclusive as empresas de seguros, as companhias,
elas têm alguns planos até para crianças, desde que nasce, até que vá para a escola, outros que são dos escolares, etc. e tal. É uma forma dos pais já naturalmente introduzirem essa mentalidade nos filhos para o futuro. E, então nós vemos a mocidade, naturalmente, já toma um conceito de que precisa fazer o seu seguro, a sua previdência privada aberta. Não, porque os benefícios da previdência social, eles são, eu digo isso na minha também, são modestos, porque os salários, nossa base salarial dos trabalhadores é baixa. Mas aqueles que têm um salário médio, um salário mais alto, eles têm que complementar isso, porque eles um dia vão ter que se aposentar e não vão, naturalmente, sobreviver e ter as mesmas necessidades que têm hoje, que lhe dão tanto conforto para si como para a sua família ou para os seus filhos. Então, eu acho que esse segmento que está sendo explorado pela seguradora, das crianças, do estudante, de outros, vai formando uma consciência cada vez mais para o futuro, não tanto imediatista como se dá. Mas tem ainda uma possibilidade, mesmo sendo imediatista, ter o resgate. Então, toma-se o dinheiro. O difícil é a mentalidade de saber que estamos fazendo uma coisa para o futuro longo e na nossa inatividade propriamente dita. Eu acho que o mercado vai se expandir ainda mais e as companhias seguradoras, com o seu VGBL principalmente, estou falando de previdência privada aberta, tem isso, mas mesmo seus planos de seguros de vida, não é? Eu tenho seguro de vida de várias, eu tenho do Bradesco, eu tenho do Banco do Brasil, eu tenho da Sul América, então eu tenho várias que são planos de pecúlio, de seguro de vida, que se equivaliam a pecúlio, mesmo porque eu acredito nesse produto. Essa é a minha perspectiva, de muito sucesso futuro, presente e futuro. A academia, ela surgiu como uma necessidade. Ela consegue ter em seu seio modestamente, eu sou um dos menos capacitados, mas muitos valores do mercado de seguros e de previdência privada, que muitos deles jovens, outros de média idade e outros mais anciões que nem eu. Não é? Mas cada um de nós temos o grande interesse que se vê é o grupo dos acadêmicos, que são divididos, inclusive, em atividades, de acordo com os seus ramos, não é? Isso muito, cada um está trazendo a sua contribuição, a contribuição da sua empresa, a contribuição sua técnica, e tudo isso é discutido aqui, é gerado e é expandido, é comunicado. Ninguém faz isso com 7 chaves. Pelo contrário, quanto mais tivermos de empresas atuantes no ramo, bem para todos. E os produtos estão sempre sendo cada vez mais idealizados de acordo com o presente e o futuro, muito para o futuro. E então é importante a nossa academia, porque sem dúvida alguma ela propicia essa congregação de acadêmicos que vêm aqui para oferecer o que tem de si para que todos. E dessa forma todo o mercado acaba. Essa é uma condição própria de uma academia como a nossa.
Eu quero agradecer à academia e ao presidente pela convite de participar aqui. Mauro Batista, oriundo sempre do mercado de seguros de previdência, deu uma conotação, estamos com uma gestão muito boa e queremos que ele continue nos capitaneando. Muito obrigado.